Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Poder do Cosmos. Antes de mais, eu gostaria de vos agradecer a todos por todas as subscrições que têm sido feitas aqui mesmo no canal do Poder do Cosmos no YouTube, por todos os likes que têm sido feitos nos vídeos e também por todos os comentários, porque quanto mais comentários, mais likes e mais subscrições nós tivermos aqui no canal, mais facilmente este canal irá aparecer nos recomendados do YouTube e também nas pesquisas que podem ser feitas não só no YouTube, como também no Google sobre os temas que são aqui falados. Antes de mais e antes de começar com o vídeo de hoje, que tem a ver com as previsões de tarot e as mensagens dos anjos para esta semana para todos os signos do zodíaco, eu gostaria de vos recordar das promoções que temos neste momento. Neste momento e até ao dia 1 de março temos uma promoção a decorrer em que eu faço uma leitura de tarot terapêutico para 2019, em que vos digo qual é a carta dominante para o vosso ano e digo-vos também algo sobre a vossa família, trabalho, finanças, amigos, saúde, relações amorosas, a parte espiritual, como é que vocês estão a nível de comunicação com o vosso eu superior, a evolução do vosso relacionamento atual, a vossa vida sentimental de uma forma geral e também em que caminho é que estão a caminhar, para onde se estão a dirigir. E faço tudo isto pelo preço de 25 euros. Tenho também a possibilidade de fazer um estudo através do vosso nome completo e da vossa data de nascimento a nível de numerologia, para saberem a numerologia kármica e saberem qual é o karma que têm aqui, algumas características de personalidade, alguns mecanismos de defesa, para se tentarem também compreender melhor. Tenho ainda também disponível outro serviço, que é o seguinte: todos os fins de semana eu irei enviar um e-mail e nesse e-mail eu irei dizer para cada dia da semana qual é a carta de tarot que vos está a reger, ou seja, um conselho, uma previsão para todos os dias dos 7 dias da semana e ainda uma carta com o conselho, uma mensagem dos anjos para a vossa semana no geral. Ou seja, em vez de ser feito como é aqui para os signos, é feito para vocês, com a vossa data de nascimento, o vosso nome e as vossas preocupações. Já agora gostaria também de vos recordar que o Poder do Cosmos tem uma loja. A nossa página ainda não está completamente terminada, não está construída e, portanto, estamos a utilizar a página do Facebook para isso. Vou-vos mostrar apenas algumas coisas que podem encontrar lá, como, por exemplo, torres de selenite. Aqui com a luz, eu penso que a luz não está a mostrar até que ponto a torre de selenite é bonita, mas a selenite é um cristal extremamente maravilhoso. Eu já vos falei sobre este cristal várias vezes, porque é um cristal que vai absorver a energia negativa, vai transmutar e vai passar a energia positiva. Podem comprar em torre ou podem comprar também em espiral. Esta ainda tem aqui o plástico para a proteger. E basta entrarem em contacto comigo para saberem o preço ou então irem à página do Poder do Cosmos, porque na secção da loja algumas coisas já lá estão disponíveis, outras eu ainda não consegui. Relativamente à orgonite, eu já vendi a pirâmide grande de orgonite, ela já tem dono, mas eu consegui encontrar da mesma pessoa uma pirâmide mais pequena. Eu vou tirar o plástico desta vez para vocês poderem ver. Esta pirâmide é exatamente igual à outra, com a diferença de que é um pouquinho mais pequena do que a outra. Se estiverem interessados noutras orgonites, noutras pirâmides, terão que esperar, porque eu agora só vou voltar a falar com os fornecedores daqui a cerca de um mês, porque eu também não posso estar constantemente a ir ter com eles, como vocês devem imaginar. Portanto, fora do plástico, para que vocês vejam como ela é, está aqui a orgonite. Ou seja, tem a resina, acreditem, se vocês tocarem, ela é verdadeira, não é daquelas orgonites de plástico falsas. Portanto, ela é mesmo feita com resina e depois cá dentro tem os cristais e tem o metal, o cobre, para fazer aquilo que é suposto a orgonite fazer. Eu depois coloco-a dentro do plástico novamente, quando ela também for para o seu novo dono, tal como o orgonite maior já foi.
Depois temos aqui também, isto é só uma amostra, temos aqui uma série de banhos, como por exemplo este banho de sal grosso de descarrego. Este banho eu depois, quando vendo, eu explico como é que deve ser utilizado, o que é que devem fazer com ele, portanto vai acompanhado de uma carta escrita por mim, em que eu vos digo exatamente como é que deve ser utilizado. Eu tenho outros banhos diferentes também para venda, portanto quem quiser saber, é só perguntar. E agora vou-vos mostrar algo que também já foi vendido, mas já agora vou-vos aqui mostrar as tais pulseiras. Temos agora desta vez também uma pulseira de ametista, portanto ela é feita com cristais de ametista e depois tem aqui uma pena. Esta pulseira tem o custo de 2,5 €, portanto é bastante barata. Depois temos aqui esta pulseira de quartzo rosa, que já foi uma vendida e vai a caminho da Suíça, aquela que já foi vendida, e outra já foi vendida aqui para Portugal mesmo, foi para uma senhora aqui também muito perto da zona de onde eu moro. Esta pulseira, como podem ver, é feita de quartzo rosa e tem aqui um mocho em baixo em vez da pena e também tem o custo de 2,5 €. Depois temos ainda uma pulseira da sorte, também por 2,5 €. Esta é vermelha e depois não dá para ver muito bem, mas tem aqui um elefante. Eu vou tentar virar para vocês verem. Ela tem aqui um elefantezinho também. E esta faz-me lembrar as pulseiras que eu usava antigamente, as pulseiras tibetanas que eram em vermelho e que eu utilizava a seguir a estar com os monges tibetanos. Mas vamos parar então com as publicidades e com aquilo que vocês podem adquirir no canal e podem adquirir também através do nosso e-mail, que é poderdocosmos@gmail.com, ou podem dirigir-se à loja do Poder do Cosmos, na página do Poder do Cosmos. E agora vamos então começar com aquilo que vocês estão à espera, que são as previsões desta semana de tarô e o conselho dos anjos para cada um dos signos do zodíaco. E vamos começar, como sempre, com os nativos de Carneiro. E Carneiro esta semana tem aqui duas cartas extremamente interessantes. A nível de tarô, vocês têm o Eight of Rods ou o 8 de paus, por assim dizer. E esta carta está ligada a quê? Esta carta está ligada a uma esperança que vocês tenham sobre uma determinada situação que vocês pretendem ver resolvida, algo que vocês querem que ande, que vocês querem que mexa. Eu vou colocar aqui a carta um pouco mais próxima, porque eu acho este baralho lindíssimo e acho que vale mesmo a pena. Mas esta carta está realmente ligada a esperanças altas que vocês têm e significa que algo que vocês estão à espera está a começar a aproximar-se. Não é algo que vai chegar já esta semana, mas é algo que neste momento já está a caminho e que irá chegar muito rapidamente. Portanto, se estão à espera de uma resposta para algo, se estão à espera, por exemplo, de uma entrevista de emprego, se estão à espera de conseguir conversar com alguém que é importante para vocês, significa que vão conseguir, mas que o caminho ainda vai demorar um pouquinho, mas já estão no caminho certo relativamente a essas expectativas e essas esperanças altas que vocês estão a sentir. Portanto, é uma carta de tarô extremamente positiva, porque fala também sobre os vossos objetivos e fala sobre atingir o sucesso. Relativamente à mensagem dos anjos desta semana, vocês têm uma carta que eu acho giríssima, que é a carta Workshops e Seminários. Ou seja, eu vou aproximar aqui porque as letras são um pouco pequenas e, portanto, se eu não aproximar, vocês não conseguem ler. E o que esta carta diz é: frequentar e dar palestras faz parte do seu caminho e propósitos espirituais. Disponibilize-se para ensinar e aprender. Ou seja, se nós conjugarmos as duas cartas sobre algo que vocês estão à espera, um objetivo, uma expectativa que vocês têm, e ligarmos à carta dos conselhos dos anjos, isto poderá significar, por exemplo, que vocês podem ter o sonho de frequentar um determinado curso, frequentar um determinado seminário, um retiro, uma palestra, e ainda não têm a certeza se o devem fazer ou não. E esta carta vem dizer que sim, que o devem fazer, e
E o tarot acaba por dizer sim, vocês estão nesse caminho. Ou então, para quem já trabalha nesta área ou pretende começar a trabalhar nesta área e está a pensar em dar workshops, está a pensar em dar seminários, está a pensar em organizar retiros, por exemplo, o que estas duas cartas nos vêm dizer é: estão no bom caminho e poderão chegar lá. Portanto, esta carta é válida tanto para as pessoas que querem assistir a determinados cursos, workshops e seminários, como pessoas que pretendem dar cursos, workshops e seminários. Portanto, carneiros, a grande mensagem para vocês esta semana é: aquilo por que vocês esperam, as vossas altas expectativas estão prestes a atingir a glória, estão prestes a atingir aquilo que vocês mais pretendem e estão na altura certa para começar a fazê-lo, e os anjos dizem que devem seguir em frente e devem tentar realmente fazer aquilo que o vosso coração vos manda. E passamos agora para o signo de Touro. Touro, tenho-vos a dizer que vocês não têm exatamente as melhores cartas do mundo esta semana, mas eu não quero que desanimem relativamente a isso. Acontece a todos nós passamos por semanas mais difíceis, por dias mais difíceis e, portanto, eu não vos quero ver desanimados. Mas a nível de tarot, vocês esta semana estão representados com o 9 de espadas. E o 9 de espadas já não é a primeira vez que sai aqui no canal e, como podem ver, tem aqui uma pessoa com as mãos completamente amarradas, como se não pudesse fazer aquilo que ela pretende fazer. Eu vou chegar aqui a carta mais perto para que vocês possam ver, mas infelizmente o 9 de espadas é uma carta que está associada ao fracasso, está associada a atrasos, está associada a poderem ficar desapontados com qualquer coisa, algo que vocês estão à espera que aconteça e que não vai acontecer, algo que vocês estavam à espera que fosse correr bem e infelizmente poderá correr mal, algo que poderá falhar. Portanto, sinceramente, não é uma boa carta, não é uma carta positiva e é uma carta que mostra que alguns desejos que vocês têm, infelizmente, poderão não se concretizar e poderão ter aqui outras pessoas a passar-vos um pouco por cima. E depois a mensagem dos anjos para esta semana vai exatamente nesse sentido, pois a mensagem dos anjos desta semana é: proteja-se, e vem aqui o arcanjo Miguel a dizer-vos isto. Eu vou aproximar aqui a carta mais perto da câmera para que possam ver as letras, mas esta carta diz: proteja-se de energias agressivas ou provenientes do medo, imaginando um casulo de luz de cura à sua volta. Ou seja, vocês acabam por ter aqui uma carta que fala sobre uma desilusão, um desapontamento, um atraso, algo que pode não correr como vocês estão à espera, e depois tem uma carta que vos diz que se devem proteger de energias negativas. As energias negativas nem sempre são sobrenaturais. Por vezes a energia negativa pode ser simplesmente a maneira forte como uma pessoa pensa sobre vocês e poderá estar a pensar sobre vocês de uma forma mais negativa e isso acabar por vos contaminar. Quando esta carta nos fala aqui sobre o casulo de cura de luz à vossa volta, se quiserem eu posso explicar o que é que isso quer dizer. E o que isso quer dizer é vocês fecharem os vossos olhos, concentrarem-se e imaginarem como se tivessem uma casca de ovo à vossa volta, a passar por cima da vossa cabeça e por baixo dos vossos pés, a rodear-vos, e vocês podem imaginar esta casca de ovo que vos está a proteger num tom dourado, ou podem imaginar também num tom azul elétrico, porque essa é a cor do arcanjo Miguel, que é o arcanjo da proteção. Se vocês se visualizarem num casulo dessa cor, vocês acabam por se conseguir proteger das tais energias negativas que poderão ser as grandes responsáveis por vocês terem um 9 de espadas esta semana. Portanto, Touro, não se desanimem,
protejam-se, espero que sigam o meu conselho, tentem visualizar o tal casulo de luz para se protegerem e não desanimem, porque todos nós temos semanas mais difíceis, dias mais difíceis, mas isso não quer dizer que não consigam ultrapassar na próxima semana. Portanto, muita força para vocês e não se esqueçam de se proteger e pedir ajuda ao Arcanjo Miguel no caso de ser necessário. E passamos agora para Gêmeos. Gêmeos, vou-vos dizer o mesmo que disse a Touro. Nem sempre conseguimos ter semanas positivas, todos nós temos uma fase de vez em quando em que as coisas poderão estar um pouco mais difíceis para nós. E é isso que se passa com Gêmeos também esta semana. E os conselhos são conselhos duros, são conselhos muito precisos e são conselhos que, se vocês ouvirem, talvez consigam melhorar um pouco a semana que têm pela frente. A nível de tarot, saiu-vos o Knight of Rods, que é como quem diz o Cavaleiro de Paus. Eu vou-vos mostrar aqui a carta do Cavaleiro de Paus mais de perto. Como sabem, eu acho o baralho de Morgan um baralho lindíssimo e, portanto, eu não me canso de vos mostrar estas cartas. Mas, basicamente, esta carta o que representa é um homem jovem que está a viajar neste momento, ao passar por um caminho predominantemente marcado pelas suas crenças. E pelas suas crenças não necessariamente em algo concreto, mas umas crenças que o levam quase a caminhar no desconhecido. O que é que isso significa para vocês? Significa que esta semana vocês poderão estar a pensar em algo que não vai acontecer, que não é possível que aconteça. Significa que esta semana poderão querer dar um salto de fé, poderão querer arriscar, poderão querer seguir por um determinado caminho que não é um caminho que vocês conheçam bem ou dominem bem, ou que não tenham uma razão real, fixa para verdadeiramente seguir, e esta semana o Tarot está a dizer que não é uma boa altura para o fazer. Portanto, se estão a pensar arriscar em algo novo, não é a semana certa para isso. Se estão a pensar deixar o vosso trabalho para iniciar algo diferente, não é uma boa semana para o fazerem. Se estão a pensar sair da vossa relação porque estão interessados em começar outra, se calhar convém pensar um pouco melhor, porque não é a melhor altura para tomar esse tipo de decisões. Portanto, tenham cuidado com os vossos pensamentos e não sigam por caminhos desconhecidos. Depois, a mensagem dos anjos. É uma mensagem um pouco dura e eu não quero que vocês a interpretem de forma negativa, mas a carta que vos saiu diz: liberte-se dos vícios. Eu vou aqui ler o que é que estas letras mais pequeninas estão a dizer aqui embaixo. E está a dizer: está na hora de deixar ir os comportamentos que estão a bloquear aquilo que deseja verdadeiramente. Peça ao Arcanjo Rafael para o ajudar com esta cura. Geralmente, quando nós falamos em vícios, as pessoas têm imediatamente uma visão muito negativa e pensam, por exemplo, em vícios como a toxicodependência, pensam no tabaco, pensam no álcool, por exemplo, mas não é desse tipo de vícios necessariamente que esta carta está a falar. Nós, por vezes, temos outro tipo de vícios a nível do nosso comportamento que não são positivos para nós, como, por exemplo, deitarmos-nos muito tarde e depois acordamos extremamente cansados, o vício de acordarmos às vezes mais tarde do que aquilo que deveríamos e perdemos parte do dia, o vício de querermos ajudar determinadas pessoas que não é possível nós ajudarmos. E se nós ligarmos aqui as duas cartas, basicamente o que isto nos diz é: não está no momento certo para tomarem essas decisões novas, para seguirem por esses caminhos novos, porque primeiro deverão libertar-se de determinados hábitos que vocês têm. Pode ser realmente o consumo de álcool ou de drogas, ou pode ser o tabaco, por exemplo, mas podemos estar a falar de coisas simples de comportamento, podemos estar a falar da hora a que acordam, a hora a que se deitam, os vossos hábitos a nível de alimentação,
são, a maneira como lidam com os outros. Portanto, não encarem o vício apenas como algo negativo. Encarem sim como uma tendência comportamental que vocês têm e que deverá ser mudada para que vocês consigam evoluir mais rapidamente esta semana. Portanto, esta semana o grande conselho é: tentem fazer uma autoanálise, vejam que tipo de comportamentos é que vocês estão a repetir e que estão errados e que vos podem prejudicar, e tenham cuidado, porque não está na altura certa de dar um salto de fé e entrar no desconhecido. Portanto, muita calma esta semana. As cartas não são das melhores, mas estão a dar-vos excelentes conselhos para que vocês consigam ultrapassar esta fase da melhor forma possível. E passamos agora para os nativos de Caranguejo. E Caranguejo tem aqui uma carta muito interessante esta semana, tanto a nível tarot quanto a nível das cartas dos anjos e do conselho para esta semana. E a nível de tarot, vocês têm o 2 de Rods, ou o 2 de Paus, por assim dizer. Esta é uma carta muito, muito bonita. Se vocês repararem, temos aqui um rapaz que segura uma esfera, que está a olhar em frente e que está com um olhar de poder, está com um olhar de alguém que sabe o que quer, sabe para onde vai e tem poder para enfrentar aquilo que tem pela frente. Eu vou colocar aqui a carta mais de perto. Portanto, basicamente esta carta fala sobre o poder e fala sobre um poder forte, fala sobre o domínio e significa que vocês nesta semana estão perfeitamente sobre o controle das situações. Esta semana vocês vão ser capazes de lidar com todas as dificuldades que vos possam aparecer à frente. Vocês estão em controle, vocês sabem o que estão a fazer, sabem para onde vão, conhecem aquilo de que se está a ser falado, vocês sabem perfeitamente a direção a seguir e têm força e poder para ultrapassar e têm também força e poder para saber a direção em que estão a ir, a direção para onde se estão a dirigir. E é muito importante ver isto com esta carta, porque eu acho que é uma carta maravilhosa. É uma carta que vos está a dar poder, está-vos a dar domínio sobre as situações. E depois, curiosamente, o conselho dos anjos para esta semana vem ligado ao quê? Ao chakra do coração. O chakra do coração que se situa aqui nesta zona e que geralmente é visto com a cor verde e é um chakra super importante ligado também às nossas emoções. Eu vou aqui chegar a carta mais de perto para que vocês consigam ver as letras mais pequenas, mas o que esta carta nos diz é: já tem a resposta que procura dentro do seu coração. Disponibilize-se para dar e receber amor. Ou seja, se nós juntarmos aqui estas duas cartas, o que é que nós temos para vocês esta semana? Temos aqui caranguejos capazes de dominar as situações, capazes de saber aquilo que querem, aquilo que está certo, aquilo pelo qual devem lutar, qual o caminho que devem seguir, e depois temos esta carta a dizer o quê? Que dentro do vosso coração, dentro de vocês já sabem qual é o caminho certo, vocês já sabem por onde seguir. Aqui também fala sobre o saberem dar e receber amor. E porquê? Porque geralmente quando nós estamos nestas fases mais duras da nossa vida, em que estamos a sentir poder, estamos a sentir domínio, por vezes esquecemos-nos da parte mais amorosa, mais sentimental, e portanto acabamos por não dar tanta importância à parte de demonstrar o amor que sentimos por quem amamos e acabarmos também por saber receber o amor de quem nos ama. Estamos fechados. Porquê? Porque estamos concentrados nesta parte do poder, na parte do domínio, na parte do saber por onde eu quero seguir, e acabam por talvez não conseguir dar a importância de vida que deveriam estar a dar a outras coisas. Portanto, esta semana é uma semana muito poderosa para vocês. A mensagem dos anjos diz que vocês sabem exatamente o que é que deve ser feito, está dentro do vosso coração a resposta, e esta carta diz que estão sob domínio e controle da situação. Portanto, caranguejos, vocês têm uma semana maravilhosa, aproveitem-na bem, aproveitem esta força, sigam em frente e ouçam o vosso coração, porque a resposta a tudo aquilo que vocês necessitam, vocês já a têm dentro de vocês mesmos. E passamos agora para Leão.
para o meu signo e para o signo de muitos de vocês que estão aqui a assistir ao vídeo. Confesso, quando tirei a carta de tarot, fiquei um pouco triste, um pouco decepcionada e até pensei, ok, eu vou baralhar outra vez e vou tirar outra carta, mas depois pensei, não podes fazer isso, se nos estão a dar esta carta é porque esta carta tem que ter um significado. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque é exatamente a mesma carta que nos saiu a semana passada. É o King of Swords, é o Rei de Espadas. Eu vou-vos aqui mostrar o Rei de Espadas. Portanto, a nível de tarot, temos exatamente a mesma mensagem da semana passada, não mudou. É exatamente a mesma coisa. O que significa que aquilo que nós tínhamos para resolver a semana passada continua a acontecer esta semana. Portanto, continuamos com as mesmas situações, com algo que ainda não se foi embora e que nós ainda temos de lidar com ela. Por isso é que o baralho tem 72 cartas e nós ficámos exatamente com a mesma carta outra vez. Eu vou-vos colocar aqui mais à frente para vos recordar desta carta. E o King of Swords, o que é que nos vem falar? Vem-nos falar sobre uma pessoa madura, uma pessoa que está sob o comando, uma pessoa que tem autoridade e uma pessoa que sabe sobre aquilo que fala, sabe sobre aquilo que está a fazer e acaba por ser uma autoridade no campo que ele escolhe. Ou seja, esta pessoa é uma pessoa que naquilo que sabe fazer bem e deve utilizá-lo esta semana. Como, por exemplo, no meu caso, eu tiro cartas, portanto, eu devo continuar a tirar cartas esta semana porque é nisso que eu sou boa, é isso que eu sei fazer. No vosso caso, nas vossas profissões, façam aquilo em que são bons, façam aquilo em que vocês sabem que conseguem tirar o melhor de vocês mesmos, mesmo que não seja a nível profissional. Se vocês sentirem que esta autoridade tem a ver, por exemplo, com algo que se passa dentro da vossa família, sigam isso, sigam aquilo que sentem dentro de vocês. Mas a mensagem importante a retirar daqui é: vocês são maduros, vocês estão sob o comando da situação, vocês sabem resolver aquilo que está a acontecer e vocês sabem perfeitamente o que é que deve ser feito. Relativamente à mensagem dos anjos, essa sim veio diferente e fala-nos sobre as nossas vidas passadas. Eu vou-vos colocar aqui a carta mais perto para que vocês possam ver o que é que ela diz aqui em baixo. E diz-nos o seguinte: esta situação, e quando falamos nesta situação, estamos a falar da situação que vem daqui, portanto, a tal situação em que nós somos aquela autoridade, em que nós temos aquela maturidade, em que nós sabemos resolver o problema da melhor maneira, em que sabemos dar o melhor de nós, ok? Portanto, esta carta diz-nos: esta situação teve origem numa das suas vidas anteriores. Peça aos seus anjos para o ajudarem a recordar as suas experiências passadas para obter libertação, aprendizagem e cura. E vocês perguntam-me, e como é que nós vamos fazer esse pedido aos anjos? Se eu não me lembro das minhas vidas passadas, como é que eu posso pedir uma coisa destas? Há várias maneiras de o fazer. Uma forma é, por exemplo, vocês dizerem uma oração que gostam. Não é preciso ser nenhuma oração em específico. Vocês podem dizer um Pai Nosso, dizer uma Ave Maria, tentarem concentrar-se e invocar os anjos, os arcanjos e dizer: por favor, tentem explicar-me, tentem mostrar-me de alguma forma o que é que aconteceu no passado, o que é que aconteceu na outra vida que está a influenciar algo que se está a passar na minha vida neste momento. Como sabem, nem todas as pessoas conseguem ouvir os anjos diretamente, mas eles têm sempre uma boa maneira de nos passar essa mensagem. Por vezes passam em sonhos, que nós podemos não compreender logo o sonho, mas depois poderá começar a fazer sentido. Outras vezes passam como através de uma música que nos aparece no rádio constantemente e vamos constantemente de encontro a essa música, uma determinada frase que aparece num livro, que aparece num filme, uma determinada palavra. Portanto, eles arranjam sempre maneira. Uma conexão de números, como por exemplo verem muito o 11, verem muito o 111, verem o 1111, por exemplo, números repetidos, e são mensagens dos anjos. E portanto, o que vos é pedido esta semana é:
tentem entender, nem que seja através de sonhos, o que é que poderá ter acontecido numa vida passada que está a influenciar a vossa semana e o vosso momento atual. E isto acontece mais vezes do que aquilo que vocês possam imaginar. Muitas vezes o que nos está a acontecer neste momento não está relacionado com nada que nós tenhamos feito aqui, mas está sim relacionado com algo que fizemos numa vida anterior e nós já nem sequer nos lembramos disso, nem sabemos tão pouco o que é que fizemos. Eu costumo dizer aos meus clientes, uma boa maneira de distinguirmos se um sonho é um sonho normal ou se é uma mensagem é o seguinte: se vocês acordarem e se continuarem a lembrar do sonho e passado não sei quantas horas ainda se lembrarem daquilo com que sonharam, foi uma mensagem. Se vocês acordarem passado 5 minutos, já não se lembrarem do sonho, já não fizerem a mínima ideia de com o que é que sonharam, então não foi mensagem, foi apenas um sonho normal. Portanto, esta semana já sabem, peçam ajuda aos anjos para tentar compreender o que se está a passar e relativamente à situação que está a acontecer, não se preocupem, porque mesmo que vocês não consigam descobrir o que aconteceu na tal vida passada, vocês têm a maturidade, a autoridade e o conhecimento suficiente para conseguir ultrapassar qualquer situação que vos apareça esta semana. E passamos agora para os nativos de Virgem. Virgem, alegrem-se porque esta semana vocês são dos que têm das melhores cartas possíveis, tanto no tarot quanto também na mensagem dos anjos. Ainda bem, porque houve outras semanas em que isso não aconteceu. E a nível de tarot, os meus queridos Virgens, o que têm esta semana é o Ten of Cups, o 10 de cálices, ou então o 10 de copas, mas eu prefiro chamar-lhe o 10 de cálices, que eu acho que é mais bonito. Vou colocar aqui esta imagem para vocês verem e, como podem ver, tem um braço que se vê perfeitamente que é de um homem e de uma mulher que se entrelaça a segurar um cálice, tem um arco-íris, tem uma imagem maravilhosa aqui nesta carta. Portanto, esta carta é super positiva, tem tudo de bom. Eu vou aproximar aqui mais um pouco da câmera para que possam ver melhor a beleza desta carta. Mas basicamente esta carta tem a ver com o quê? Com felicidade, com contentamento e tem também a ver com riqueza que pode ser adquirida. E não estamos a falar apenas de riqueza material, mas também de riqueza emocional. Portanto, esta é uma semana em que se poderão sentir felizes, poderão ter uma sensação de contentamento, de felicidade, de terem conseguido atingir aquilo que vocês queriam atingir. E, portanto, se sentirem felizes esta semana, como é suposto, aproveitem, sejam felizes, não se ponham a duvidar, não se ponham a tentar entender porque é que isto está a acontecer, porque é que aquilo me está a acontecer. Não importa, se está a correr bem, se estão a sentir felizes, aproveitem essa felicidade, aproveitem essa sensação de contentamento e aproveitem para ter uma semana fantástica, porque com esta carta é isso mesmo que vocês vão ter. Relativamente ao conselho dos anjos para Virgem, temos o chakra da raiz. Eu vou aqui aproximar então a carta para vocês poderem ver as letras mais pequenas. E esta carta diz-nos: escolha apenas pensamentos positivos para descrever a sua casa, carreira e finanças, já que as suas palavras afetam o resultado. E isto é extremamente importante porque o chakra da raiz geralmente está ligado a quê? Está ligado a preocupações com o material, está ligado a preocupações com a sobrevivência, a alimentação, o conseguirem pagar as contas, o conseguirem pagar a vossa casa, a renda da vossa casa. Muitas vezes também poderá estar ligado com medo da vossa vida sexual, algo que não esteja a funcionar. Portanto, tem muito a ver com preocupações primárias. E o que esta carta nos vem dizer, se vocês repararem e juntarem as duas, é: se estiverem a sentir o tal contentamento, se estiverem a sentir bem, se estiverem a sentir que tudo está a correr bem, aproveitem e façam afirmações positivas.
Aquilo que nós dizemos é ouvido e interpretado pelo universo e devemos sempre falar pela positiva e não pela negativa. Por isso é que eu costumo dizer, peçam o que querem, não peçam o que não querem. Como, por exemplo, digam, eu quero ser saudável. Não digam, eu não quero ficar doente, porque o universo não entende a negativa. Portanto, aquilo que esta carta, as duas cartas juntas nos vêm dizer é: aproveitem este momento de felicidade, aproveitem este momento de contentamento e aproveitem para fazer aqui afirmações mais positivas sobre aquilo que pretendem a nível da vossa casa, da vossa vida familiar e da vossa vida profissional. Portanto, aproveitem que vocês têm das melhores semanas de todos os signos do zodíaco durante esta semana. Aproveitem bem, sejam felizes e aproveitem para ter pensamentos e mensagens positivas. E passamos agora para os nativos de Balança. E Balança, vocês também não têm uma má semana, não têm. Vocês têm uma semana em que vão estar um pouco mais sensíveis a nível emocional e, portanto, é perfeitamente possível que vocês tenham, por exemplo, mais tendência para se emocionar, mais tendência para ficarem tocados ou sentidos com determinadas situações, uma tendência maior para, por exemplo, chorar do nada sem saberem muito bem porquê, porque vão estar numa semana um pouco mais sensível. No entanto, é uma semana positiva, não tão positiva como os virgens, porque esses sim vão ter uma semana mesmo muito boa, mas vocês também não irão ter uma semana má. A nível de tarot, a carta que vos saiu foi o 6 de Pentáculos. E aqui no 6 de Pentáculos, como podem ver, tem aqui um senhor com uma balança e depois ele acaba por estar aqui a dar, mas também a receber dinheiro. O que é que isso significa? Eu vou chegar aqui a esta carta um pouco mais perto para que vocês possam ver a beleza do desenho deste baralho, o baralho de Morgan. Esta carta basicamente vem-nos falar sobre a generosidade. E vem-nos dizer que a vossa generosidade vai ser recompensada. Ela vai ser recompensada e poderá ser recompensada de uma forma material, com prosperidade. A generosidade, muitas vezes, nós até podemos estar a fazer sem nos apercebermos. A generosidade não é apenas darmos dinheiro a outra pessoa. É, por exemplo, alguém precisa de ser ouvido e nós ouvimos essa pessoa. Alguém precisa desabafar e nós deixamos que a pessoa desabafe connosco. Alguém precisa, por exemplo, de ajuda em casa. Nós podemos ir a casa e ajudar. Uma pessoa tem um furo no pneu, por exemplo, e nós ajudamos a pessoa a mudar o pneu. Por exemplo, esse tipo de situações. Portanto, a generosidade tem a ver com o dar o nosso tempo, dar a nossa ajuda, não apenas dar o nosso dinheiro. No entanto, esta carta vem-nos dizer que podem ser recompensados materialmente pela vossa generosidade. Mas não se esqueçam, geralmente para que venha uma recompensa, tem que ser uma generosidade que nos sai sem estarmos à espera de algo em troca. Uma generosidade que vem do coração, uma generosidade em que nós queremos ajudar o outro porque queremos ajudar o outro mesmo sem receber nada em troca. E o conselho para esta semana da Carta dos Anjos é sensibilidade emocional. Por isso é que eu vos dizia que vocês esta semana poderão estar extremamente sensíveis. Eu vou aqui aproximar a carta para lerem o que diz aqui mais em baixo, porque diz: honre e respeite a sua profunda sensibilidade, pois é uma dádiva para todos nós. Claro que é uma dádiva para todos nós. Ser sensível não tem nada de errado. Todos nós temos períodos da nossa vida em que estamos mais sensíveis, mais sensibilizados por alguma razão e devemos aproveitar isso em nosso favor e em favor daqueles que nos rodeiam. Não há nada de errado em estarmos mais sensíveis. Não há nada de errado em tocar-nos um pouco mais, vermos os outros e o quanto os outros necessitam de ajuda. Portanto, as duas cartas acabam por casar muito bem uma com a outra, porque esta fala sobre
fazermos algo, sermos generosos e depois podermos até ter um ganho material pela nossa generosidade. E depois esta carta vem-nos falar sobre a nossa sensibilidade emocional, vem-nos falar sobre como esta semana poderemos estar mais tocados com aquilo que se passa com o outro, como nós poderemos estar mais tocados com aquilo pelo qual os outros passam. Portanto, é muito importante. Vocês vão ter realmente aqui uma semana em que ficam mais sensibilizados com determinadas situações. Esta sensibilidade poderá levar à generosidade e a generosidade poderá levar aqui a uma recompensa material. Portanto, balanças, esta semana, controlem bem as vossas emoções, mas se sentirem necessidade de ajudar o outro, se sentirem necessidade de ser generosos, é a semana ideal para o fazerem. E passamos agora para Escorpião. Escorpião, finalmente vocês vão ter uma semana melhor, vão ter uma semana mais calma. Vocês têm tido semanas difíceis e a nível de tarô vocês têm a carta do Sol. A carta do Sol é pura e simplesmente, na minha opinião, uma das duas melhores cartas do baralho de tarô inteiro, incluindo os arcanos maiores e os arcanos menores. Eu vou-vos aqui mostrar a carta do Sol, que por acaso tem saído a outros signos também. É curioso ver como há tantas cartas e, no entanto, elas se vão repetindo. Mas temos aqui a carta do Sol, em que vemos um homem e uma mulher olhar um para o outro, vemos o Sol por cima deles, vemos o girassol, vemos um muro também ali por trás. Eu vou-vos aqui mostrar a carta um pouco mais de perto para que consigam ver bem o desenho. E o que é que o Sol nos vem dizer? O Sol vem-nos falar sobre calor, vem-nos falar sobre a sinceridade no relacionamento, vem-nos falar sobre a libertação das limitações, vem-nos falar sobre crescimento, vem-nos falar sobre expansão. Portanto, vocês vão estar numa semana de crescimento, de expansão, uma semana muito favorável para os vossos relacionamentos amorosos, os vossos relacionamentos familiares, com amigos. Portanto, é uma semana muito favorável para tudo isso, para tudo o que tem a ver com a relação e para tudo aquilo que tem a ver com a vossa expansão. E a vossa expansão pode ser a vossa expansão material, a vossa expansão emocional, a vossa expansão a nível de amizades. Portanto, há aqui algo muito importante a ser dito nesta carta. Depois, a nível de conselho dos anjos para esta semana, vocês têm uma carta muito bonita que significa: se estiver ansioso, foque-se no serviço. Eu vou colocar aqui um pouco mais perto para ver se vocês conseguem ler as letras mais pequenas, mas esta carta diz-nos o seguinte: coloque toda a sua intenção em responder à pergunta: como posso tornar o mundo melhor? E a lei da atração vai cuidar automaticamente das suas necessidades. Ou seja, vocês estão com a cartinha do Sol, que é a carta da expansão, é a carta do crescimento, é a carta do calor, é a carta das relações, mas depois vem aqui falar também sobre como é que eu posso ser melhor para os outros. Ou seja, vocês podem utilizar esta semana, esta fase boa em que se encontram, esta fase de expansão, esta fase de calor, esta fase de crescimento, para tentar ajudar os outros, para tentar fazer com que a vida dos outros possa ser melhor, fazer com que eles estejam mais felizes esta semana. Eu vou aqui aproximar novamente estas duas cartas para que vocês vejam muito bem. E não se esqueçam que o Sol também tem um lado negativo. O lado negativo tem a ver com a solidão, com a incerteza e até com a possibilidade de perder uma relação. E, portanto, se vos acontecer sentirem incerteza esta semana, então lembrem-se desta carta. Ou seja, se estiver ansioso, foque-se no serviço. Se sentir um pouco mais em baixo, sentir um pouco mais sozinho, sentirem que estão no caminho errado, perguntem-se a vocês mesmos: o que é que eu posso fazer para melhorar a minha situação? O que é que eu posso fazer para melhorar a vida daquela outra pessoa? E isso vai-vos trazer expansão e crescimento. Portanto, é uma semana muito favorável para vocês, mas se por acaso estiverem a apanhar com a parte negativa do Sol, que é o sentirem-se sozinhos, foquem-se no serviço. Tentem ajudar os outros e o vosso ânimo irá imediatamente ficar mais elevado.
E passamos agora para Sagitário. E os nativos de Sagitário têm uma conjugação muito interessante relativamente ao tarot e ao conselho dos anjos. Pode às vezes até parecer um pouco contraditório, mas faz algum sentido e eu vou-vos explicar o porquê. A nível de tarot, vocês também tiveram direito a um arcano maior esta semana, que é o Imperador. E o Imperador, tal como eu já vos expliquei, porque o Imperador também já saiu, salvo erro, a semana passada a um signo, o Imperador é a carta de um homem maduro, um homem que sabe o que está a fazer, um homem que sabe o que quer, um homem que tem as respostas. Portanto, eu vou-vos aqui aproximar a carta. Sagitarianos, é isto que vocês têm esta semana. É alguém com convicção e com a habilidade de conseguir executar bem os seus planos e as suas ideias. Como podem ver, quando eu falo em executar bem os planos e as suas ideias, quer dizer que vocês esta semana, tudo aquilo que quiserem realizar, as ideias que vocês vão ter para resolver determinados problemas, para resolver determinadas situações, está correto. Quer dizer que vocês têm o conhecimento, têm o poder e têm o domínio para conseguir resolver aquilo que vos vai aparecer à frente. Vocês vão ser capazes de resolver os vossos problemas, ultrapassar as situações mais difíceis e conseguir viver aqui de uma forma melhor, uma forma mais saudável para vocês. Vou só voltar aqui a apresentar esta carta. O Imperador é realmente fantástico relativamente às ideias e tudo aquilo que ele pode aqui utilizar e executar. Mas atenção, porque o Imperador é também alguém que está sempre a olhar para todas as situações com estabilidade, com controle e com o uso da sua razão. E o que é que isso pode trazer? Ora, se nós estivermos numa fase em que estamos com controle das situações e que estamos a utilizar muito a razão, quer dizer que estamos extremamente racionais. E se nós estivermos extremamente racionais, o que é que nos acontece? Uma desconexão com a nossa parte mais emocional ou mais espiritual. Vem daí o conselho dos anjos para esta semana. E o conselho dos anjos é cantar e dançar. Eu vou aproximar aqui a carta para que vocês possam ler aqui em baixo e a carta diz: expresse e desperte os seus sentidos psíquicos através do poder mágico da música e do movimento. Ou seja, queridos sagitarianos, apesar de estarem muito fortes esta semana, apesar de estarem a usar a razão, apesar de estarem fortes, apesar de estarem sob o controle e o domínio das situações, vocês vão ter tendência também para estar extremamente racionais. E os sagitários precisam sempre ter uma parte mais divertida, uma parte mais brincalhona, porque isso faz parte da vossa personalidade. Todos os sagitarianos têm uma parte em que gostam de conviver, estar rodeados de amigos, dizerem as suas piadas, mesmo que não tenham muita piada, mas gostam de as dizer. E é um signo que gosta de se divertir, é um signo que gosta de estar no meio das outras pessoas, é um signo extremamente sociável. E, portanto, o que as cartas nos estão a dizer é: ok, esta semana estão mais fortes, estão mais racionais, mas não se esqueçam de quem são. Cantem, dancem, expressem-se, libertem-se. Não estejam apenas a ligar à parte da racionalidade, mas liguem também à parte mais espiritual, à parte mais emocional. Por muito sérios que estejam esta semana, não deixem de ser quem são. Cantem, dancem, divirtam-se. Façam a vossa conexão com o vosso eu superior, com a vossa parte mística, com aquela parte fantástica que o sagitariano tem de se conseguir divertir e tentar também divertir e ajudar os outros. E esta é a vossa mensagem para esta semana. E passamos agora para Capricórnio. Capricórnio tem aqui um conjunto de cartas bastante interessante. Eu geralmente, quando utilizo o meu outro baralho, o Medieval de Scapini, que eu tenho aqui, é o baralho que eu utilizo quando estou a trabalhar e a dar verdadeiramente consultas, e quando me sai esta carta que saiu aqui a Capricórnio, geralmente é uma carta negativa para mim, que é a carta do julgamento. E muitas vezes vocês ouvem-me falar sobre o julgamento, quem fala comigo e tem consultas comigo, ouvem-me falar do julgamento como alguém que está magoado, alguém que está sentido com alguma coisa, alguém que está triste, alguém que está um pouco
pouco mais em baixo. No entanto, no baralho de Morgan, o julgamento acaba por ter uma mensagem um pouco diferente. É uma mensagem um pouco mais alegre do que aquela que eu uso no meu baralho normalmente. Eu quis deixar isto claro, porquê? Porque muitos de vocês que estão a ver o vídeo são meus clientes, já tiveram consultas comigo e, portanto, não vos iria fazer sentido terem falado comigo sobre o julgamento e terem ouvido determinadas coisas e agora ouvirem coisas diferentes quando estamos a falar sobre o julgamento. Mas os baralhos não são todos iguais e um dia eu hei de fazer, se vocês quiserem, um vídeo a explicar as diferenças dos baralhos e porque é que isto acontece e porque é que a mesma carta não significa a mesma coisa em dois baralhos diferentes. Mas cá está, vocês têm esta semana o julgamento. E o que é que o julgamento significa? Significa que esta semana vocês terão de estar mais atentos e conseguir interpretar tudo aquilo que vos está a acontecer. Ou seja, nada irá estar a acontecer por acaso e vocês deverão estar muito atentos àquilo que se está a passar esta semana e tentarem entender o porquê, para conseguirem lidar com o porquê daquilo que vos está a acontecer. Não fiquem simplesmente negativos, não fiquem simplesmente em baixo, questionem-se. Isto está-me a acontecer. Porquê? Porquê é que esta situação me está a afligir esta semana? O que é que poderá estar a fazer com que isto me esteja a acontecer neste momento? E é isso que vocês devem fazer esta semana, tendo esta carta aqui do baralho de Morgan a sair-vos. Ou seja, esta carta é uma carta que acaba por falar também de alguma intuição e também do vosso sentido de propósito no mundo e no universo. Vocês esta semana é suposto estarem mais introspectivos, é suposto vocês pensarem um pouco mais sobre aquilo que estão a fazer, aquilo que pretendem, aquilo que podem ganhar ou não ganhar com aquilo que estão a fazer, aquilo que vos pode ser dado de bom. O que é que está a acontecer na minha vida e porquê é que isto está a acontecer na minha vida? E a carta da mensagem dos anjos é: visualize o sucesso. É uma carta lindíssima. Eu vou chegar aqui mais perto para vocês poderem ver a beleza da carta e também para conseguirem ler o que está aqui a dizer. E diz: veja-se a ter êxito nesta situação e tenha fé num resultado positivo. Ora, juntando as duas cartas, o que é que isto significa? Vocês poderão estar perante uma determinada situação e o tarô aconselha-vos: façam uma introspeção e tentem entender porque é que esta situação vos está a acontecer nesta altura. Porquê? O que é que fez isto? Porquê é que isto aconteceu? Porquê é que isto começou a ser feito desta forma? Porquê é que isto me está a acontecer? Tentem entender e depois visualizem o sucesso, ou seja, visualizem-se a ultrapassar a situação. Depois de entenderem o porquê, vocês facilmente vão conseguir ultrapassá-la. Se vocês não souberem porque que uma coisa vos está a acontecer, vocês não vão ser capazes de ultrapassar a situação. Mas se vocês souberem o porquê, vocês mais facilmente vão conseguir ultrapassar a situação. Sabendo a razão, nós conseguimos encontrar a solução. E é isso que a junção destas duas cartas estão a dizer aos nossos capricornianos. Situações difíceis, vocês têm que ser introspectivos, tentar entender o que é que está a acontecer e depois visualizarem o vosso sucesso em conseguir ultrapassar da melhor maneira possível a situação que vos vai aparecer e que vos poderá afligir esta semana. E passamos agora para Aquário. A mensagem de Aquário para esta semana, tanto a nível de tarô quanto a nível de conselho dos anjos, é uma mensagem extremamente espiritual. Uma mensagem que tem muito a ver com o trabalho de luz, tem muito a ver com a conexão com o vosso eu superior. Eu vou-vos mostrar então o que é que vos saiu. No tarô, vocês têm o King of Rods, que é como quem diz, o Rei de Paus. Eu vou aproximar aqui o Rei de Paus para que vocês possam ver bem a beleza desta carta.
E o Rei de Paus, aquilo que nos vem mostrar é o quê? É um homem nobre, honesto, um homem com consciência daquilo que faz, um homem justo, mas também um homem muito aberto e muito consciente a nível espiritual. Ou seja, é suposto esta semana vocês estarem mais abertos à vossa espiritualidade. É suposto vocês conseguirem ser mais justos esta semana. É suposto vocês conseguirem ter uma compreensão diferente das situações que vos vão aparecer à frente e conseguirem ter uma maneira diferente também de as ultrapassar, uma maneira mais justa, uma maneira mais relacionada com a parte emocional, com a parte também psíquica da situação. Portanto, cá está, um homem nobre, um homem honesto, um homem muito justo e um homem com uma parte espiritual muito consciente e sobre a qual ele está em controle. E depois, a carta dos anjos para vocês, que liga completamente com esta, que é anjo terrestre. E aquilo que esta carta nos diz nas letras mais pequenas que eu estou aqui a aproximar é um trabalhador da luz que veio à Terra ensinar o amor. Portanto, esta carta fala-nos sobre alguém que esta semana vai estar com a consciência espiritual mais aberta, mais expansiva e depois, ao mesmo tempo, vem-vos recordar que vocês são um anjo na Terra. Portanto, eu acho isto maravilhoso. Vocês vão ter uma consciência espiritual maior e, ao mesmo tempo, vão conseguir fazer um trabalho de luz maior, porque vocês vão ter uma consciência maior daquilo que são. E vocês são um anjo na Terra. Vocês estão aqui para ajudar os outros. Vocês estão aqui para ajudar a humanidade, para ajudar o planeta a ascender à 5ª dimensão. Eu ainda não falei sobre isso em nenhum dos meus vídeos, mas talvez um dia eu venha a fazer para que vocês compreendam o que é isto, a ascensão à 5ª dimensão. Mas não se esqueçam, esta semana vocês vão ser justos, vão ter uma maior consciência da vossa espiritualidade e uma maior consciência do ser de luz maravilhoso que vocês são e do quanto vocês podem ajudar os outros e o planeta. E por último temos peixes. E peixes esta semana tem aqui umas cartas bastante interessantes. Eu não costumo tirar cartas em reverso, ou seja, para mim as cartas saem sempre assim, não me costumam sair assim. Mas foi o que aconteceu com vocês esta semana, peixes. Portanto, vocês têm o 4 de paus, the 4 of rods, mas invertido. A carta vem invertida. Eu, na altura, fiquei um pouco preocupada, porque não é normal nas minhas leituras as cartas virem invertidas, mas vieram invertidas convosco. E, portanto, eu tive que dar a interpretação que esta carta tem quando vem invertida, apesar de eu não costumar trabalhar dessa forma. E um 4 de paus invertido vem-nos falar sobre uma paz que não vai ser alterada, fala-nos sobre prosperidade e fala-nos sobre harmonia. Ou seja, apesar da carta estar invertida, não deixa de ser uma carta positiva. Vocês não vão sentir a vossa paz alterada, vocês vão se sentir em harmonia com o universo, apesar de terem isto feito desta forma, e vão ter também a possibilidade de haver aqui prosperidade. E depois, para conjugar tudo isto, a mensagem dos anjos esta semana é sobre o poder da manifestação. E eu vou aqui ler então as letras mais pequenas que diz: use os seus dons espirituais e capacidades naturais para atrair o resultado desejado. Ora, se nós juntarmos as duas cartas, mesmo com ela invertida, e se nós sabemos que esta carta invertida fala sobre prosperidade, uma paz que não está a ser alterada e harmonia, e nós depois temos aqui o poder da manifestação a acontecer ao mesmo tempo e que fala aqui sobre a vossa capacidade para atrair o resultado desejado, ora, se vocês vão ter prosperidade e harmonia e vão atingir o resultado desejado, apesar da carta estar invertida, vocês vão ter uma semana extremamente positiva. Portanto, é uma semana em que não vão sentir a vossa paz alterada, vão estar em harmonia, vão conseguir atingir os vossos objetivos e mais, vão ter o poder de manifestar aquilo que
querem, o poder de chamar para vocês mesmos aquilo que mais pretendem. E isso é muito importante e é uma das coisas mais importantes que todos nós deveríamos aprender. É que nós temos a capacidade de chamar para nós aquilo que nós queremos para nós. Portanto, peixes, estamos a fechar os signos esta semana claramente com cartas maravilhosas e não poderíamos estar a fechar isto de melhor maneira. Não se esqueçam, usem os vossos dons espirituais e as vossas capacidades naturais para atrair o resultado desejado. Para quê? Para que estejam em harmonia, prosperidade e a vossa paz não seja alterada. E pronto, esta semana era esta a mensagem que eu tinha para vos passar, ou melhor, para passar aos 12 signos do zodíaco, tanto a nível de tarot como a nível do conselho dos anjos. E se estiverem curiosos sobre que oráculos é que eu utilizei, já sabem que no tarot foi utilizado o Morgan, porque é esse o tarot que eu tenho andado a utilizar ultimamente, e relativamente aos anjos, e peço desculpa que eu vou mexer porque não tenho o oráculo aqui ao meu lado, mas vamos aqui apanhar para eu vos poder mostrar. Usamos o oráculo da terapia dos anjos da Doreen Virtue. Portanto, vocês tiveram o baralho de tarot Morgan e o oráculo da terapia dos anjos da Doreen Virtue para vos dar as mensagens para esta semana. Eu acho que as mensagens foram extremamente positivas para a maioria dos signos. Eu acho que os conselhos que os anjos têm dado têm sido fantásticos se nós pensarmos naquilo que o tarot está a dizer e, portanto, se conseguirem seguir todos estes conselhos, poderão ter uma semana muito mais fácil e muito mais agradável. Já sabem, na quinta-feira vai sair um novo vídeo do Poder do Cosmos. Eu fiz uma votação no grupo do Poder do Cosmos sobre o próximo tema e vamos falar sobre um cristal. E o cristal chama-se Angelita. Portanto, fiquem à espera, já sabem que vai haver uma estreia, o que significa o quê? Eu vou anunciar a hora a que o vídeo irá começar. Cerca de 2 minutos antes vocês podem se juntar a um chat no YouTube durante a estreia. Não podem andar com o vídeo para trás, ou melhor, não podem andar com o vídeo para a frente, mas para trás podem andar se quiserem e poderão falar comigo em direto, fazer perguntas em direto enquanto a estreia do vídeo estiver a dar. O mesmo vai acontecer aqui com este vídeo, mas agora como o vídeo já está no fim, essa parte vocês infelizmente já não ouviram a tempo. Portanto, se quiserem entrar em contacto comigo, já sabem, eu dou consultas todos os dias no site da wengo.pt, mas dou também consultas privadas. Dou consultas presenciais, que neste momento estão mais difíceis de marcar e antes de fevereiro são completamente impossíveis de marcar, mas depois tenho também a possibilidade de dar consultas por telefone, por chat ou por Skype. Se vocês estiverem mais longe, temos as promoções também a decorrer, não se esqueçam disso, e podem ainda comentar os vídeos, fazer as vossas perguntas, podem entrar em contacto comigo através do e-mail poderdocosmos, tudo pegado, @gmail.com, através do número de telemóvel que vai aparecer aqui em baixo. Este telemóvel costuma estar no silêncio, portanto mandem mensagem, não telefonem, porque provavelmente eu não vou ouvir a chamada. E para além disso eu tenho que comprar um telemóvel novo porque aquele não está muito bom. Deixem mensagem porque às vezes eu nem sequer consigo ver que alguém me tentou telefonar porque o telefone não me diz que a pessoa me tentou telefonar. Podem também entrar em contacto comigo através da página do Facebook do Poder do Cosmos ou ainda o grupo do Facebook também do Poder do Cosmos. E pronto, espero que tenham todos uma semana maravilhosa, com tudo a correr bem. Namastê! E muito obrigada por me terem ouvido.